A declaração de líder após, senhor presidente. Senhor presidente, nobres pares, colegas vereadores, ao público que nos acompanha aqui na casa e também que nos acompanha através das redes sociais. Bom, hoje eu gostaria de falar, então, como presidente da Comissão Temporária Especial em Defesa pela Bicicleta, né? Essa comissão, então, ela é composta pelos vereadores Velocino Ues, Denise Pessoa, Felipe Gremelmaier e também o vereador Alberto Meneguzzi. Bom, há algum tempo eu venho trazendo, né, a questão do ciclismo, uma causa, né, social, um movimento que vem crescendo aqui em nossa cidade e que, por vezes, muitas pessoas enxergam, né, o ciclista apenas naquele escopo do esporte, do lazer, e não enxergam o potencial da bicicleta como um meio de transporte. Então, a minha fala hoje vem no sentido de trazer para vocês o Dia Mundial Sem Carro, que vai acontecer agora no dia 22 de setembro, e eu peço ao pessoal da TV Câmara para mostrar o nosso slide. Então, no domingo teremos o Dia Mundial Sem Carro, que é sim uma atividade comemorada em diversos países, uma atividade onde nos leva à reflexão sobre a nossa dependência, muitas vezes, aos veículos e a forma como a gente se locomove, né? Então, nessa data em especial, é feito sempre o pedido para que as pessoas repensem, né, de que forma podem se locomover. Tem tantas opções. A pergunta que fica é: você mudaria os seus hábitos em prol da próxima geração? São coisas simples que muitas vezes, na forma como a gente encara o nosso dia a dia, será que é realmente necessário eu usar o carro todo dia, até no final de semana, quando eu vou a 2 quadras de casa na padaria? Será que eu não poderia fazer isso a pé, utilizar o transporte público, uma bicicleta? Então, a gente se pergunta realmente dessa dependência, né, de que forma isso vem ganhando um espaço bem grande, né? E a gente sabe, então, que existem diversas opções de mobilidade urbana que muitas vezes não são tão exploradas. E por isso aqui eu reitero, né, nesse Dia Mundial Sem Carro, que a gente pense a forma como a gente se locomove, porque são ações simples que podem fazer a diferença, contribuir para o meio ambiente, para uma vida mais saudável. Vou pedir para o pessoal da TV Câmara voltar para mim. E realmente a gente vê que em Caxias do Sul, as políticas públicas voltadas para a bicicleta como meio de transporte avançaram pouco, para não dizer que não avançaram nada, né? Porque já vem de anos que os ciclistas vêm se mobilizando, coletando abaixo-assinado, buscando ajuda e apoio de vereadores, audiências públicas, e nesse momento a gente fica até um pouco triste por ver que efetivamente tem andado a passos muito lentos, né? Quero então reafirmar, né, as políticas públicas para o ciclismo estão acontecendo em diversos países e mesmo no Brasil não é preciso sair do Brasil para a gente enxergar isso que está acontecendo. E eu fico até feliz que o prefeito esteja indo tanto a São Paulo, né, porque quem sabe ele olha como é a mobilidade urbana de São Paulo e vê com atenção e traz uma proposta também nesse sentido, né? A gente sabe que São Paulo hoje é um dos estados do Brasil que mais tem investido em ciclovias. A gente sabe o impacto que isso tem. E, inclusive, em 2016, 68% dos paulistanos estavam pedindo e apoiando ciclovias. Em 2017, esse número foi para 71%. 2018, subiu para 78%. E, segundo a última pesquisa do IBOP, em 2019, 82% dos paulistanos estavam apoiando ciclovias ou ciclofaixas. E isso é algo importante de se dizer, porque Caxias do Sul vem caminhando no sentido de ter um número altíssimo de veículos. No trânsito, em média, lá em São Paulo, as pessoas gastam 2 horas e 43 minutos por dia para se locomoverem no trânsito. Isso, num ano, significa 45 dias por ano que os paulistanos estão presos dentro de um carro. 44% dos paulistanos, vereadores, já apresentaram problemas de saúde relacionados à poluição.
Isso sem falar do sedentarismo, obesidade e tantas outras doenças que decorrem da falta também de uma atividade física. Então, são inúmeros os benefícios que a gente enxerga na bicicleta, e eu, como ciclista há mais de 10 anos, eu vejo inúmeras pessoas que pedalam 50, 80 quilômetros e não fazem 5 quilômetros para ir para o seu trabalho. E eu sempre me questionei por quê. Assim como a maioria dos vereadores, eu comecei enxergando a bicicleta como uma questão de lazer, de esporte, e eu passei a enxergar a bicicleta, há alguns anos atrás, também como uma possibilidade de mobilidade urbana. E a gente vem, através dessa comissão, buscando efetivamente políticas públicas e que o nosso prefeito, o nosso secretário de trânsito, que eles possam estar conosco nessa reivindicação que é tão antiga da comunidade, né? A gente sabe dos desafios, das dificuldades, mas se nada for feito dentro de 5, 8 anos, Caxias do Sul vai ser sim como São Paulo. Daqui a pouco a gente vai ter que ter um pedágio urbano, rodízio de veículos. Então, a gente tem que pensar em formas de fazer com que as pessoas utilizem mais o ônibus, que a gente tenha calçadas melhores para que as pessoas possam utilizar e, por que não, também apostar na bicicleta, né? Trazendo um dado interessante que a Secretaria de Trânsito nos passou, em Caxias do Sul nós temos 1,63 veículos por habitante. Ou seja, nós estamos sim caminhando para um momento em que nós vamos ter um grande congestionamento, e a gente já tem essa dificuldade às 6 da tarde, próximo ao meio-dia, de chegar até alguns lugares, né? Para falar um pouquinho, então, sobre o Dia Mundial Sem Carro, se iniciou na França em 1997. E esse é um movimento que foi se espalhando por toda a Europa e por diversos países e trouxe consigo a ideia de nós refletirmos de que forma a gente pode estar se locomovendo de formas mais sustentáveis. E eu não vou falar aqui que as pessoas teriam que usar todo dia a bicicleta, mas que talvez no seu dia a dia, uma vez por semana, pudesse tentar inserir esse modal. E que a prefeitura e que a nossa cidade também promovesse políticas públicas para que as pessoas se sentissem seguras. Porque hoje eu digo aos senhores vereadores, eu, uma ciclista experiente, que pedalo no mato, que faço trilha, que vou para terrenos complicados, eu tenho mais medo de andar na cidade do que de andar no interior, nesses lugares que, em tese, podem ser perigosos. Mas não, realmente não existe, e não falo aqui apenas de infraestrutura, educação para o trânsito, são vários os setores que estão falhando para que, efetivamente, a gente possa estimular as pessoas a utilizarem a bicicleta como modal de transporte. E eu quero aqui lembrar o vereador Renato Nunes, que está sim no plano de governo do Daniel Guerra, e eu peço ao senhor encarecidamente que nos ajude a tirar isso do papel. A questão das ciclovias, das ciclofaixas, que se tenha um início, né? Nós temos vários parques que também poderiam ser interligados, o Parque Cinquentenário, o Parque dos Macaquinhos. Nós temos sim espaços, e é possível, mas é necessário vontade política para que isso saia do papel. Então, voltando a falar da mobilidade, né? Durante o período em que eu estive fora do Brasil, eu observei o quanto era fácil utilizar a bicicleta. E quero dizer para os vereadores que lá tinha morro também. Inclusive, eu cheguei no inverno lá em Melbourne, e era mais frio que Caxias, e mesmo assim todo dia as pessoas andavam de bicicleta. Mas lá a gente tinha as faixas exclusivas para ciclistas, lá a gente tinha educação no trânsito, sinaleiras específicas. Era uma cidade estruturada, e me chamou muito a atenção que num dos principais pontos da área central existia um bike repair. O que é o bike repair? Nada mais é do que um aparelho público onde você consegue, se furou o pneu da bicicleta, você consegue pendurar a bicicleta naquele equipamento, utilizar as chaves públicas, encher o pneu da bicicleta. Então, tudo isso faz com que as pessoas se sintam motivadas a utilizar a bicicleta. E aqui no Brasil a gente não tem nada. A gente, inclusive, né, quando você está na via, o código, peço uma declaração de líder. Inclusive, quando você está na via,
o motorista grita da janela, sobe na calçada. Se você está na calçada, o pedestre fica chateado, porque o lugar de ciclista efetivamente não é na calçada. A gente tem sim que estar na via. Mas não tem segurança. E aí alguns vereadores dizem, mas não tem muito ciclista, mas não vale a pena o investimento. Mas claro que não vale a pena o investimento, porque hoje o ciclista não se sente convidado a estar no trânsito. E é por isso que talvez alguns não enxerguem o ciclista que está aí correndo vários riscos. E eu posso garantir a vocês que se vocês caminharem a pé, se vocês passarem por diversas vias, vocês vão ver muitas pessoas trabalhando. A bicicleta também é o sustento de algumas famílias. E esse ciclista hoje que está trabalhando, fazendo entregas, ele está num trânsito complicado, caótico, que não tem espaço para o ciclista, onde não se tem educação para o trânsito e onde o poder público fecha os olhos e deixa essa pessoa sozinha. Então, eu venho aqui fazer até como uma forma de desabafo, que essas situações, elas estão acontecendo. E a gente fica muito triste de ver assim, o quanto o poder público vem sendo inoperante nesse sentido. E isso é um legado de vários governos, né? Nós fizemos inúmeros movimentos tentando e até então não estamos obtendo grande sucesso. Eu peço à TV Câmara para mostrar, então, a hashtag que nós criamos, né, Caxias pela Bike. E eu convido a todos, né, nesse dia 22 de setembro, Dia Mundial Sem Carro, que possam fazer uma foto sua, que possam, né, mostrar outras formas de mobilidade e que também utilizem a hashtag Caxias pela Bike para mostrar que sim, é possível nos locomovermos de outra forma. Eu quero aqui também, né, falar sobre um passeio, um pedal. Peço para a TV Câmara voltar para a minha imagem, que será realizado então no dia 5 de outubro, às 14 horas. E onde o objetivo é a gente reunir diversos ciclistas e utilizar as vias urbanas, porque nós não atrapalhamos o trânsito, nós somos parte do trânsito. Seu à parte, vereadora Paula Iores. Vereadora Tati, parabéns pela abordagem. E eu acredito que toda essa dedicação que tu estás tendo junto à comissão, né, a frente parlamentar que foi montada, ela deve ser aproveitada ali na frente. Ontem nós aprovamos aqui o plano diretor, incluímos, né, uma emenda do plano de pedestrianização e calçadas, e exatamente todo esse trabalho que vocês estão fazendo serve para ajudar na elaboração do plano. Porque essa cidade que tu estás descrevendo é uma cidade inteligente, é uma cidade que procura preservar o meio ambiente, né? Aquilo que foi os dados que eu trouxe ontem de Londres, para 2041, eles têm como meta 80% da mobilidade ser por bicicleta, a pé, porque o plano de pedestrianização é devolver as calçadas para os pedestres. Então, nós precisamos de calçadas padronizadas, calçadas sem os buracos que tem, né? E esses diferentes modais. E, justamente, lá, eu já tive a oportunidade de estar em Londres 2 vezes, minha irmã morou lá, fazia parte da vida dela ter bicicleta. Né? Porque lá tem, tudo é pensado de uma forma encadeada, com estrutura, para preservar o meio ambiente. Então, eu venci dessa etapa do lazer da bicicleta. Né? Então, eu penso que é muito bom esse trabalho que está sendo construído para ser alcançado a um plano, porque nós precisamos ter o nosso plano de pedestrianização na cidade com a visão de longo prazo, estabelecimento de metas. Esse é o caminho, com certeza, para uma cidade inteligente. Parabéns. Muito obrigada, vereadora Paula. E lembrando também que nós temos a situação, né, do plano de mobilidade urbana de Caxias do Sul, que Caxias do Sul já perdeu o prazo, né? Então, para que a gente tenha ciclovias interligadas, ciclovias que sejam funcionais, nós precisamos sim de um plano de mobilidade urbana, porque se não houver este plano, o que vai acontecer são pequenos trajetos isolados, pequenas ações que efetivamente não contribuem para que o ciclista tenha essa autonomia, essa disponibilidade de fazer, então, os seus deslocamentos. Seu à parte, vereador Toigo. Aqui na parte.
Muito obrigado, vereadora Tatiane Frisso. Eu lhe cumprimento novamente por estar empunhando essa bandeira no Legislativo. Que bom que temos uma declaração de líder pessoas que estão trabalhando nessa temática com afinco, com denodo e com determinação. Se percebe muito isso na ação de Vossa Excelência, né? Quando chegaste a este parlamento, nós conversamos e eu lhe disse, olha, vereadora Tatiane, não tem pessoa mais indicada do que a senhora para alavancar essas ações. Nós precisamos de pessoas também que empunhem certas bandeiras e toquem para frente. É o que Vossa Excelência está fazendo. E uma excelente ideia essa de Caxias pela Bike. Nós precisamos mudar a cultura. E como é que nós mudamos uma cultura de uma cidade que é basicamente apaixonada pelo veículo automotor, pelo carro? Nós precisamos educar essas pessoas. E como é que podemos fazer isso? Numa ação que eu justamente fiz uma indicação, uma sugestão à Vossa Excelência em uma das reuniões da comissão temporária. Nós podemos, quem sabe, trabalhar juntamente com a Câmara de Vereadores, o setor produtivo, quem sabe chamar a universidade, os grupos de ciclistas, e nós, nas nossas pedaladas pela cidade, principalmente nos centros urbanos, em alguns momentos, utilizarmos aquela faixa afixada no corpo ou na bike que de 1,5 m, né, que é a distância que o motorista deve manter do ciclista. Porque uma das maiores preocupações, e eu também sou um ciclista, e tenho assim, preciso me cuidar muito quando ando nas vias de Caxias do Sul, porque realmente os veículos tiram um fininho da gente, não temos ciclovias, ciclofaixas, e nós precisamos fazer com que se mude a mentalidade do motorista, que ele passe a nos enxergar. Então, assim, serei parceiro da comissão nesse sentido. Acho que nós precisamos fazer uma ação mais pontual, né? Elaborarmos esse artefato e justamente num passeio ciclístico em sábados e domingo, os motoristas começarem a dizer, bom, realmente, se eu não mantiver a distância regulamentar de 1,5 m do ciclista, eu estarei infringindo a lei e praticando uma infração de trânsito. Isso é multa com pontos na carteira. E fora todos os benefícios que trazem a bicicleta para a mobilidade, para o lazer e para a saúde. Então, meus cumprimentos são ações assim específicas e com o embasamento que a Vossa Senhora traz, é que nós vamos conseguir avançar nesse sentido, de trazer a bicicleta como realmente um modal de transporte importante para a nossa comunidade. Parabéns. Obrigada, vereador Toigo. O senhor, que embora não seja da comissão, tem se feito presente, tem trazido boas ideias, e eu lhe agradeço muito por estar conosco nesta caminhada, né? Seu vereador Ues, seu à parte. Vereadora Tatiane, te parabenizo, e o que eu noto, a senhora tem toda a razão, aumentou muito o passeio de bicicleta no interior, nos finais de semana, quando vou até o interior. Por quê? Justamente por essa questão. Mesmo sendo perigoso, o ciclista se sente mais seguro lá. O que falta é, claro, a vontade do poder público. Eu cito, de novo, estrada do imigrante. Está aí caindo de maduro, não precisa muita coisa para criar. Foi colocado logo nos sinais, mas ainda é muito pouco. Eu cito ali, sim, eu acredito que tem que fazer alguma coisa. Não tem um lugar melhor que a estrada do imigrante, dito até por vocês, para se criar alguma coisa ali. Temos que oferecer algo, mas principalmente o maior, olhar pelo menor. E isso não está acontecendo. Não está acontecendo. Infelizmente, parabenizo, estou junto. Obrigada, vereador. Inclusive, nós conseguimos, né, no plano diretor, também trabalhar a questão, incluir, né, as rotas cicloviárias. E isso é muito importante, porque o plano diretor, ele traça todas as diretrizes de como deve ser a nossa cidade, quais as metas, quais os objetivos, e está lá, então, né, através da comissão da bicicleta, então a gente inseriu essa emenda no plano diretor. Então, acho que agradecer, né, a todos os vereadores que têm se feito presente, que têm trabalhado conosco nessa questão, reforçar, então, o convite para que no dia 5 de outubro, às 14 horas, né, nós estaremos aqui na Prefeitura com inúmeros ciclistas para trabalhar essa questão do Dia Mundial Sem Carro, e também estamos conversando já com as pessoas para efetivamente reativar a massa crítica, que é aquele último passeio, né, da sexta-feira de todo mês, para que a gente seja visto e seja respeitado. Seu à parte, vereador Bandeira. Muito obrigado, vereadora Tatiane. Parabenizar, trazer mais uma vez esse assunto a esta casa. Mas eu sempre gosto de falar, desde 2009 que estou aqui, nessa questão específica,
que nós, vereadores, outros vereadores, sempre se manifestaram aqui, batalharam junto com outros prefeitos, nesse daqui também, e até hoje a gente não teve evolução nesse sentido. Isso é fato. Nas estradas do interior, que a gente precisa avançar muito para ter lá um roteiro com sinalização, aqui na nossa cidade. Lá em Forqueta, inclusive foi feito, lá em Forqueta tem um trajeto lá para o ciclista ocupar, mas infelizmente não tem um ciclista por dia que passa lá, então não sei se falta um incentivo, falta assim um trabalho em conjunto para incentivar o ciclista a passar naquele local também, seja feito aqui em Caxias do Sul, seja feito no interior, e assim por diante. Eu acho que, que vou ser sincero, eu ainda quero ver para crer. Quando eu enxergava o parabenizar, eu tenho sempre confiança que as coisas acontecem, mas nesse ponto, eu estou aqui no 3º mandato e a gente vê que as coisas muitas vezes demoram e muito. Então, eu quero ver, e antes, esse roteiro para o interior, nossa cidade, e incentivar, claro, o nosso ciclista precisa ter estrutura. Obrigado, vereador. Até para complementar, vereador, rapidamente finalizando, Forqueta tem 14 comunidades, inúmeras vinícolas, então roteiros no interior de Caxias do Sul para se trabalhar cicloturismo não faltam, né? Então a gente espera realmente que o poder público auxilie, mas além do poder público nós estamos fazendo algumas ações por parte dos ciclistas para ter esse fomento, para que efetivamente aconteça alguma coisa. Queria então pedir para a TV Câmara, né, focar na hashtag Caxias pela Bike, e fica o convite para que todos, então, nesse Dia Mundial Sem Carro, possam colocar a sua foto, possam dizer que é possível se locomover, sim, de outras formas, e que a gente repense os nossos hábitos em benefício das próximas gerações. São ações simples que vão fazer a diferença lá na frente. Muito obrigada. Ok, uma declaração de líder.